Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula, gostaria de me aprofundar um pouco mais com vocês sobre desconexões em processos operacionais, ou seja, procedimentos que estão com algum tipo de falha na sua execução ou que não estão sendo executados ou que talvez até nem tenham sido desenhados ainda, apresentados à base operacional para que ela possa executar a tarefa da melhor maneira possível. À medida que você for evoluindo essa visão de processos operacionais, quando esse conceito estiver mais enraizado na sua mente, vai ficar muito mais simples e muito mais fácil você identificar essas desconexões dentro dos processos e vai poder atuar de uma forma mais rápida. Eu queria contar para vocês uma experiência minha, a minha experiência profissional do meu primeiro dia de trabalho, que eu acredito que pode exemplificar um pouco esse termo desconexões. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro dia de trabalho foi dia 12 de fevereiro de 1996. Comecei a trabalhar numa rede de lanchonete. E no meu primeiro dia de trabalho eu estava muito nervoso, eu tinha 14 anos de idade, completamente inexperiente. Era a segunda vez que eu estava indo no shopping center, a primeira tinha sido alguns dias anteriores que eu fui fazer a entrevista de emprego. E eu me lembro que eu estava muito nervoso e com muito medo. Também era um mundo completamente diferente. No meu primeiro dia de trabalho, eu fui posicionado para trabalhar em um setor em um pequeno departamento que se chamava ali a torre de refrigerante. Qual que era a minha função? Né? Como eu passei antes para vocês, os processos, né, ele tem uma entrada e uma saída de valor. Né? Qual que era a minha tarefa ali? A minha tarefa, o processo que foi, o procedimento que foi apresentado para mim executar era que eu deixasse sempre 3 sabores de refrigerante cheios, 3 copinhos cheios de refrigerante, para que a equipe de atendimento ao cliente pudesse lá buscar e servir o cliente, né? Vender para o cliente lá o lanche com refrigerante e a batata frita. Então a minha função era manter 3 copos de refrigerante de Coca-Cola, 3 de Fanta, 3 de Guaraná de cada tamanho. Então eu tinha que letrar 3 pequenos, 3 médios e 3 grandes, né, de Coca. 3 Fantas pequenas, 3 Fantas médias e 3 Fantas grandes. E dentro desse, enfim, tinha outros sabores lá que eu não vou me lembrar agora. E dentro desses procedimentos havia também algo que eu precisava fazer, que era no copo pequeno colocar uma quantidade específica de gelo, no copo médio uma quantidade específica de gelo e no copo grande uma quantidade específica de gelo. Contadinho, né? E obviamente no começo eu errei muito, eu deixei faltar muito refrigerante. Durante a execução dos procedimentos deste processo, eu gerei um monte de saída sem valor, um monte de erro. Porém, havia uma pessoa que estava me acompanhando, um treinador. Qual era a função dessa pessoa? Garantir que eu tivesse o conhecimento, garantir que o equipamento e os suprimentos estivessem à minha disposição, né? E me treinar constantemente, né? Dentro do processo que estava ali sendo apresentado para mim, na tarefa que eu precisava fazer. Então, o que existia, né? Existia eu, que era a função, existia o procedimento e existia o equipamento, as ferramentas, né? As ferramentas necessárias para que eu pudesse executar a tarefa de deixar
os copos de refrigerante cheios para esse tipo de atendimento. A minha saída desse processo era, qual que era a minha saída de valor? Eu garantir que tivesse todos os refrigerantes ali, para que o atendimento ao cliente fosse o mais rápido possível, entende? Então essa era a minha saída de valor nesse processo. Para isso acontecer, mesmo com a minha inexperiência, independente se eu tinha 10 anos enchendo refrigerante, ou se como no caso eu tivesse acabado de chegar, como era o caso, havia 3 pilares que faziam com que eu entregasse a saída de valor. Eu tinha o procedimento, eu sabia o que precisava fazer, eu tinha as ferramentas e o equipamento. Então eu tinha um equipamento que eu apertava um botãozinho, ele já estava calibrado para encher os copos de refrigerante no tamanho certo. Eu tinha espátula para pegar gelo, eu tinha gelo abastecido, eu tinha os copos, eu tinha a tampinha do refrigerante, né? Tinha eu ali para executar o processo, mas o mais importante, tinha alguém me treinando constantemente para atuar nas desconexões. Então, dentro do processo, quando eu errava a quantidade de gelo em um copo, imediatamente o meu treinador atuava, ele me orientava. Quando eu tinha dificuldade e deixava faltar um refrigerante específico, o meu treinador atuava, ele me orientava. Ele garantia, por muitas vezes eu me lembro durante o dia, porque era muito movimento na época, eu estou falando de 1996 e não tinha muito shopping center em São Paulo como tem hoje. Então, hoje você vê lanchonetes multinacionais em todos os locais. Naquela época não tinha, então era muito movimento. Então ele sempre estava de olho para verificar se a quantidade de copo que eu usava ela não ia acabar, né? Então constantemente fazia-se uma rotina de manutenção de estoque de insumo ali para não poder trabalhar, via se a máquina de gelo estava gerando a quantidade de gelo correta, né? A quantidade necessária para eu poder trabalhar. Enfim, ele garantia que o equipamento estava calibrado para que não houvesse nenhum desperdício também, rapidez ali na minha execução da tarefa. E por mais que eu tivesse dificuldade, eu sentia uma segurança, porque tem alguém aqui me ajudando. Então eu quero deixar para vocês, né, nessa aula, esse conceito, de que para que você atue mais rapidamente em processos operacionais que estão sendo executados de uma maneira talvez que não seja a ideal, é necessário, antes de tomar qualquer ação, seja de você pensar em mudar o processo, em contratar outra pessoa, em mudar equipamento, você precisa garantir que esses 3 pilares estejam funcionando corretamente. Que você tenha um processo desenhado já, que você tenha já o equipamento, as ferramentas disponíveis para o seu colaborador e que você tenha uma pessoa treinada. Porque não adianta você ter um processo desenhado, um equipamento maravilhoso, se a pessoa não está treinada para entender o processo e utilizar o equipamento. Não adianta você ter um colaborador maravilhoso com um equipamento fantástico, se ele não tem um processo que ele vai saber utilizar a ferramenta dele. E não adianta você ter um funcionário proativo, dedicado e um processo muito bem desenhado, se você não tem as ferramentas para que a pessoa consiga executar as tarefas dela. Então é importante você ter essa visão desse pilar. Esse pilar, a falta de algum ponto desses 3 pilares que eu te passei, 99% das vezes são os motivos das desconexões em processos operacionais. 99% das vezes os processos não são seguidos, não são executados corretamente, ou porque o processo está mal desenhado, né, ou não existe nem processo para se trabalhar, ou o equipamento, as ferramentas não estão disponíveis, ou são coisas já obsoletas ou descalibradas, ou que não tem mais funcionalidade prática no dia a dia.
ou o seu colaborador está mal treinado, ou por algum outro motivo de gestão de pessoas ele precisa ser identificado, ele não está executando a tarefa da maneira correta, entende? Então, sempre que houver uma desconexão, houver uma saída de um processo qualquer, se não estiver gerando o valor que você espera, sempre observe. Eu tenho uma pessoa treinada, eu tenho um processo desenhado, eu tenho as ferramentas para que essa pessoa consiga executar a tarefa que ela está sendo ali orientada a fazer. Se você não tem um desses três, obviamente a saída aqui não vai ter valor. Ou vai ser uma saída com problema, que vai gerar um problema lá na entrada. E o gestor aqui muitas vezes fica perdido, sem saber o que está acontecendo. E eu volto a falar, vai todo mundo apagar o fogo, vai todo mundo correr, vai a alta gestão, vai a liderança, vai todo mundo correr para apagar o fogo. E, com certeza, depois que a equipe mais experiente for para resolver o problema, vai gerar saída de valor esse processo novamente. Mas isso é momentâneo, porque se você não tratar o ponto da pessoa bem treinada, do processo bem desenhado, bem descrito e das ferramentas disponíveis, vai voltar a haver desconexões. Então essa aula é mais uma reflexão para você pensar sobre isso, pensar sobre a importância não só do mapeamento de processo, que a gente falou nas duas últimas aulas, mas também de você garantir que o processo seja bem desenhado. Obviamente, para haver o mapeamento precisa de um processo bem desenhado, mas para que ele seja executado precisa de uma pessoa treinada e das ferramentas disponíveis. Não basta só você ter o processo desenhado, um processo maravilhoso. Porque muitas das vezes, preste atenção no que eu vou dizer, acontece de existir um processo, aí você contrata uma pessoa, tem uma pessoa lá na sua equipe, né, que é contratada para fazer o trabalho, e é jogada lá no departamento. A pessoa não sabe, nem a alta gestão, nem a liderança, nem o gerente sabe exatamente o que precisa ser feito no processo. Não sabe qual é a entrada, não sabe qual é a saída, não sabe os procedimentos, e a pessoa é jogada lá. Aí ela não desempenha um bom trabalho, o que fazem? Demite. Aí contratam outra pessoa. E isso é um ciclo. Até que aparece uma pessoa diferenciada, sei lá, uma pessoa que tem um pouquinho mais de visão estratégica, até consegue, mesmo sozinha, ela até consegue ela mesma criar ferramentas para poder executar o trabalho. Não é que a empresa disponibilizou para ela, mostrou para ela o que precisa ser feito, não, ela treinou ela sozinha, descobriu um jeito de, cara, eu vou me virar aqui e vou entregar esse trabalho. Porém, aí existe um problema enorme. O que acontece, talvez já tenha até acontecido com você, é que essa pessoa está se virando, está sobrevivendo lá no departamento. E você era tão boa no que faz que você nem lembra mais dela. Ela é tão boa na execução da tarefa dela, só chega um dia ela tem que entrar de férias. E o que acontece normalmente? Vira um caos, entendeu? Seu departamento lá, o seu setor. Por quê? Porque os processos estão enraizados na pessoa. Os processos não estão mapeados, não foram mapeados pela empresa, entende? Então, imagina a pessoa faz uma licença médica, acontece também bastante, né? Uma licença maternidade, uma pessoa muito competente sai de licença maternidade, por mais que haja ali um planejamento, haja ali, o pessoal deixa meio que anotado o que tem que fazer, né? Mas sempre dá um pepino que só aquela pessoa sabia resolver o problema. Mas isso acontece por quê? Porque não há um processo desenhado, não há as ferramentas definidas e não há pessoas treinadas para executar a tarefa. Tudo bem? Então essa aula é mais uma reflexão para você
sobre desconexões. As desconexões, elas vão ficar muito mais visíveis e vão ficar muito mais fáceis de serem tratadas quando você entende esse pilar, né? Você entende que para qualquer processo funcionar, você precisa de pessoas, você precisa de processo e você precisa de ferramentas. Quando você tem essa visão e você está na operação do varejo, seja de loja, seja de serviço, independente da área, quando algo não está acontecendo corretamente, você já vai lembrar, pô, eu tenho um processo delineado, as pessoas sabem o que tem que fazer, as pessoas têm as ferramentas para trabalhar, eu tenho as pessoas treinadas, e você vai conseguir atuar muito mais rapidamente e de forma mais efetiva para solucionar os problemas do dia a dia da sua loja, da sua empresa de prestação de serviço e afins. Tudo bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau.